Ver se eu consigo chamar o pessoal. Vê se vocês conseguem me ouvir agora, o pessoal do Instagram. O pessoal do Instagram consegue me ouvir? Ainda sem áudio? Caramba. Vou ter que fechar então aqui o Instagram. Que pena. Deixa eu ver se aqui. Fonte de mídia 2. Nossa, que surra que eu tô levando. Conseguem me ouvir? Ainda sem áudio? Ai, vou ter que parar aqui. Vou ficar aqui só no Instagram. Oi, pessoal, boa noite no Instagram. Tentei fazer uma live simultânea aqui, mas ainda tô apanhando. Então, eu queria convidar vocês que estão aqui no Instagram para ir pro YouTube, lá no canal Mãe Pâncreas, porque lá eu tô conseguindo fazer com slide lá no YouTube. No YouTube o canal é Mãe Pâncreas Cristine. E fica mais fácil. Eu quero mostrar slides, quero mostrar para vocês alguns esquemas. Então, aqui eu vou deixar assim ligado. Se você não quiser sair daqui, se você não quiser ir lá para o YouTube, você pode ficar aqui, mas eu não vou ter os slides para te mostrar. Eu não consegui projetar os slides aqui, tá bom? Então, se você quiser ver os slides, os esquemas que eu preparei, eu queria que você fosse para o YouTube. A gente está falando aqui hoje sobre Covid-19 e a gente está falando sobre quais são as vacinas, quais são os tipos de vacinas, qual a diferença entre eles. Então, estou convidando você para ir lá para o YouTube, ok? Então, vamos lá então. Então, oi pessoal, boa noite. A gente já vai começar aqui fazendo a nossa live.
eu tentei, a minha intenção era fazer uma live simultânea. Agora você consegue ouvir, né? Pois é, eu tô usando uma plataforma que faz uma live simultânea no Instagram e no YouTube, usando slides, só que eu ainda tô apanhando. Então eu consegui fazer isso no YouTube, mas no Instagram eu ainda tô apanhando. Convido de novo o pessoal do Instagram para ir para o YouTube, tá? Canal Mãe Pâncreas Cristine. Lá eu vou mostrar os esquemas para vocês da resposta imunológica, como funciona, tá? E a questão do diabetes. Aqui eu vou deixar aqui, mas aqui no Instagram você não vai ver como disse, o PowerPoint. Bom, para o pessoal então que tá no não, não vou desconectar. O pessoal no YouTube tá falando para eu não desconectar. Eu não vou desconectar aqui no YouTube, não. Eu só vou sair no Instagram, só vai aparecer o meu rosto, mas quando aparece, quando eu faço a conexão lá no Instagram com o meu PowerPoint, some o som, tá? Bom, pessoal, então vamos começar. Espero que vocês gostem. Eu montei alguns slides aqui pra gente. Então, espero que vocês estejam vendo os slides. Tem muita gente fazendo tem gente fazendo perguntas nos, no, no Instagram, no YouTube, nos grupos da Jornada Mãe Pâncreas, falando, perguntando muitas coisas. Tem muita gente com medo da vacina. E eu posso dizer para vocês que até pessoas da minha família têm medo. Então, eu quero explicar para vocês como funciona a resposta imunológica, como é que funciona a vacina. Por isso o slide, porque eu quero mostrar as figuras do slide, sabe? Então é importante que vocês vejam. Bom, então vou só esperar aqui conectar no meu YouTube. Quero ver se a gente consegue ver. Ok. Então vamos começar. Então, bora lá, vamos começar. Bom, é que não estão ouvindo porque eu estou voltando os slides mesmo. Deixa eu só ver vamos fazer um teste aqui. Cara, 10-0 para a plataforma. Pronto, agora sim. Então vamos começar.
Bom, primeira coisa, qual a diferença de Covid-19? Covid-19 é o nome do vírus, Covid-19 é o nome da doença, então parece besteira, mas só para a gente ter os nomes corretos de forma conceitual. Covid-19 é o nome da doença, tá? Então o D ali é de disease, do inglês, disease, coronavirus. 2019, que foi quando foram identificados os primeiros casos. Então, ela é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Então, tem o primeiro, esse aqui é o segundo, tá? Conceitualmente, então, como que é a estrutura desse vírus? E aí, o vírus, uma coisa assim, vírus não é célula, né? Vírus é uma estrutura que precisa de uma célula para poder sobreviver e poder se multiplicar. Por isso que o pessoal fala que o vírus ele não fica viável muito tempo na superfície. Então, por exemplo, no ambiente em cima de uma superfície, por exemplo, ele dura meia hora, 40 minutos. Esse aqui não é um vírus resistente. Muito disso por conta dessa parte roxinha que está no desenho aqui, que essa parte roxinha ela é feita, ela é derivada da membrana celular da célula de onde ele saiu. Então é uma estrutura muito delicada. E você não tá passando aí, né? Não tá passando o slide aí. Pronto, agora sim. Agora foi. Então agora vocês estão, então agora sim, vocês estão vendo aqui a partícula, né, viral, e essa partezinha roxinha do vírus, aqui a partícula, né, viral, e essa partezinha roxinha dele, ela é derivada de membrana celular, da célula onde ele estava. Então, agora está vendo, né? E essa parte roxinha, ela é derivada da célula onde ela estava. Então, ele é muito sensível. Se você usar álcool 70, sabão, como essa membrana da célula hospedeira onde ele estava, ela é composta de fosfolipídio, ela se degrada rapidamente quando você usa detergente, quando você usa qualquer substância assim. Tá? Agora, o que é importante que vocês entendam aqui na superfície desse vírus? Isso que você está vendo aqui, essa ponta azulzinha aqui, quando está escrito proteína spike, essa proteína spike é a proteína que o vírus utiliza para se grudar, para se ligar, digamos assim, no receptor da célula onde ele vai entrar, ok? Então aqui no Instagram não aparece a imagem, só está aparecendo a imagem lá no YouTube. Então quem está aí no Instagram vai lá para o YouTube. No YouTube é o canal Mãe Pâncreas Cristine. Ok? Se você quiser ficar aqui no Instagram, você vai ouvir, mas não vai ver. Se você quiser ver os esquemas, tem que ir lá para o YouTube. Então, essa proteína essa proteína spike, ela é a chave de muita coisa. As vacinas, em geral, elas são pensadas para gerar anticorpos contra essa proteína spike. E esse é um vírus de RNA. Então, aqui dentro dele, eu tenho o RNA que codifica proteínas estruturais para que eles monte uma nova cápsula e saia. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui de novo, como é que ele entra, como é que ele infecta uma célula. Então, aqui eu tenho uma célula do hospedeiro, uma célula do meu corpo, e ele vai se ligar na proteína celular. E aí, o que vai acontecer? E aí, o que vai acontecer? Quando ela... Deixa eu ver se está aparecendo aqui no Instagram para todo mundo. Vamos ver no YouTube. Eu aumentei a tela, tem um delayzinho.
Não, não aparece para vocês, não. Então, agora vai. Isso. Então, olha só o que acontece. Aqui eu tenho o vírus se ligando na célula. Então, aqui primeiro ele vem, tá vendo? Se liga na membrana celular, utilizando aquela spike que eu falei com vocês. Quando ele usa essa spike, ele entra na célula do hospedeiro. Quando ele entra, ele libera o material genético dele, que no caso aqui é um material genético de RNA. Esse material genético vai gerar produção, o RNA dele entra na maquinaria da célula para produzir RNA, para produzir proteína. E essa proteína, então, essas proteínas são produzidas, ele produz várias outras partículas virais e saem da célula. Então, vou repetir. Esse vírus, ele se liga na superfície da célula, ele entra na célula. Quando ele entra, ele se desenovela, digamos assim, libera o material genético dele aqui, que é o RNA. Esse RNA, ele vai ser utilizado para a maquinaria da célula, como se fosse um RNA nosso, produzindo proteína. Só que em vez de ser proteína nossa, vai ser proteína do vírus. Quando essas proteínas são produzidas, essas proteínas são montadas em novas partículas virais e essas saem. Olha só, entrou é um desenho esquemático, né? Mas entrou uma partícula viral e saíram 4 partículas virais. O que isso significa? Que entrou uma, mas saem várias, né? A gente está colocando o número hipotético aqui de várias. O que é importante para o sistema imunológico? Quais são as duas principais estratégias que o sistema imunológico utiliza para evitar uma infecção viral? Quando o vírus entra no nosso corpo, entra no nosso sangue, quando você tem um anticorpo, você bloqueia a entrada do vírus. Então, são duas as estratégias. Ou você impede que o vírus entre na célula, ou uma vez que o vírus já entrou, você impede que o vírus saia dessa célula. Então, como que o organismo faz isso? Para impedir que o vírus entre, o sistema imunológico tem que gerar anticorpos, que são as imunoglobulinas, que você ouviu falar como IgM, IgG. IgM é a imunoglobulina de fase aguda. Logo que você se infecta, você começa a produzir esse anticorpo. Por isso que você, nos primeiros dias, né, você faz a dose, aparece IgM. Depois, o anticorpo que sinaliza memória imunológica é a IgG, ok? Mas, de qualquer forma, essas Igs são nada mais, nada menos que anticorpos, elas se ligam na partícula viral, impedindo que essa partícula entre. Essa é a principal estratégia do sistema imune em termos de prevenção. Agora, se a partícula viral já entrou, lascou, porque o anticorpo não tem mais o que fazer. E uma vez que essa partícula viral infectou a célula, ela vai gerar várias outras partículas que vão sair e vão infectar milhares de outras células, tá? Então, aí qual é a segunda estratégia? Matar a célula infectada pelo vírus. E aí eu utilizo linfócitos T, ok? Então, a melhor vacina é sempre aquela que melhor imita a infecção natural. Ou seja, seria utilizar vírus enfraquecido, vivo, mas enfraquecido. Só que a gente nem sempre é possível a gente conseguir isso, né? Então, no momento que a gente está agora, a melhor vacina é aquela que existe à nossa disposição. Tá? De novo, quem está aqui no Instagram Mãe Pâncreas, eu tô fazendo simultânea com o Instagram e com o YouTube. O YouTube é Mãe Pâncreas Cristine, e lá eu estou utilizando slides e esquemas para mostrar essas coisas que eu estou falando.
Então, olha só. Aqui eu tenho como é que funciona a resposta imunológica ao SARS-CoV-2, ao vírus que provoca Covid-19. Então, o vírus ele está aqui, o vírus entra numa célula de defesa nossa, é uma célula guardiã, digamos assim. Essa célula guardiã, então, capta esse vírus. Depois que ele capta o vírus, ele mostra para a célula guarda, né, para o linfócito, e esse linfócito, então, ele passa a estimular a produção de anticorpos, ok? Então, o vírus é captado, é mostrado para os nossos linfócitos, porque os linfócitos são as células, digamos assim, chefe, e eu comando, então, através dos linfócitos, a produção de anticorpos, que são anticorpos que vão bloquear, impedir que os vírus entrem nas células. Então, aquela primeira estratégia. Em seguida, o que acontece? Eu estimulo linfócitos a fazer aquela estratégia 2. Eu estimulo os linfócitos a matar as células que já estão infectadas. Com isso, eu vou impedir que as células que estão infectadas liberem partículas virais, ok? Bom, então, quando eu consigo isso, eu vou ter, então, a geração de resposta imunológica e eu vou ter algo que se chama memória imunológica. Se depois aquele vírus entrar no meu corpo, os meus linfócitos vão reconhecê-lo e vão começar a sintetizar mais anticorpos, cada vez mais, de forma a bloquear a entrada desses vírus. Tá? Então, assim funciona. Por que eu estou explicando isso? Porque se você entende como é que funciona a resposta imunológica, você vai entender a vacina. Então, no caso, a vacina aqui, qual é a primeira estratégia que a gente tem aqui? Então, a estratégia aqui é a seguinte: se eu tenho o vírus, que é o SARS-CoV-2, tá vendo? Ele está utilizando aqui que está em maior aumento no slide, está mostrando essa partezinha verde dele se ligando ao receptor da célula e entrando. Então, qual é o nosso primeiro objetivo? Produzir anticorpos neutralizantes. O que o anticorpo faz? Se liga no vírus e bloqueia essa ligação aqui, bloqueia essa ligação dele à célula hospedeira. Ótimo. Então, qual é o objetivo da vacina? Primeiro objetivo, memória imunológica. A gente sabe hoje que a resposta imunológica que a gente tem tendo a infecção, tendo o COVID, a gente já percebe pelos estudos que demora mais ou menos 8 meses, quando ela dura. E você tem que pensar o seguinte: se não é uma nova variante, porque se for uma nova variante, essa memória imunológica pode não resolver. O que se sabe é que a memória imunológica gerada pela doença não é uma memória imunológica suficientemente forte para evitar uma infecção. Por que a gente... só para vocês terem uma ideia disso ilustrado, já ouviram, vocês estão vendo Manaus, como é que tá? Manaus hoje está com um número de internações maior do que naquela pior fase que a gente via lá atrás, de aqueles vários enterros, valas, né? E se você for considerar que naquela primeira fase você tinha quase que 50% da população infectada, se fosse ter uma memória imunológica, uma imunidade de rebanho, a gente não teria esse novo evento que a gente está tendo hoje. Mas estamos vendo. Então, se está crescendo de novo, é por quê? Porque a imunidade de rebanho não está funcionando. Então, a memória imunológica gerada pela infecção natural não é uma memória imunológica boa o suficiente para conseguir controlar isso. Entenderam? Então, a gente precisa das vacinas para que elas gerem uma memória, uma resposta imunológica e uma memória mais vigorosa para impedir novas infecções. E aí, como está aqui no slide, os objetivos maiores são, primeiro, memória imunológica duradoura e eficiente. Como que a gente consegue isso? Através de quê? Da neutralização, ou seja, impede que o vírus entre,
Então, a gente chama isso de neutralização através dos anticorpos IgG, ou então através da ação de linfócitos. Por que linfócitos? Porque o linfócito impede que o vírus saia, certo? E aí eu vou evitar propagação dos vírus que já entraram. Então, de novo, quem está entrando aqui no Instagram, vai lá para o YouTube. No YouTube é canal Mãe Pâncreas, tá? Canal Mãe Pâncreas Cristine. Lá eu estou usando slide para mostrar os esquemas. Bom, entrando então nas vacinas, eu queria falar para vocês assim, quais são as etapas de uma vacina. A gente está ouvindo falar assim, a vacina está na fase 1, está na fase 2, está na fase 3. O que são essas vacinas? Então, essas imagens aqui que eu estou utilizando, inclusive, são do Butantan. Eles fizeram uns esqueminhas lá, se você entrar, que eles explicam como é que funciona essas fases, como é que é a vacina que eles têm, que eu já vou comentar em seguida. Então, quais são as etapas da vacina? Primeira fase, então aqui o número 1 e 2, a gente chama de fase pré-clínica. Então, é antes de trabalhar com o humano. É uma fase totalmente laboratorial. A gente começa a trabalhar com o vírus e, no caso, começa a testar o vírus em um grupo de animal, para a gente ver se realmente vai gerar uma resposta imunológica. Tá? Então, é o primeiro passo, que é o pré-clínico. Uma vez que sim, a gente observou que é interessante no animal, gera uma resposta imunológica, não são animais que eles não entram, não tem grandes efeitos colaterais, aí eles começam a fase de estudos clínicos. A Anvisa autoriza o início de estudos clínicos em animais. Então, aí começa. Então, dentre os estudos clínicos, quais são as fases clínicas que existem? Então, vocês falam assim, tem a fase 1, tem a fase 2, tem a fase 3, que são essas, e a fase 4, que são fases essas. Então, a primeira fase, a gente até coloquei aqui, no primeiro quadradinho aqui, analisar a segurança e a dose. Primeiro, a gente pega um grupo menor de pessoas, né, como o próprio desenho, tem um desenho que mostra aqui, deixa eu colocar do outro lado aqui, porque a minha foto tá em cima. Vou botar aqui. Então, o primeiro que a gente está vendo aqui, a primeira fase clínica, é a fase de você ver se a dose se é seguro para as pessoas. Então, será que essa dose é segura? Né? Então, a gente tem que testar com um número pequeno de pessoas. A fase 2 essa dose, ela gera já que ela é segura, então a fase 1, já que ela é segura para as pessoas, naquela dose, naquela concentração, na fase 2 eu vou testar se ela gera realmente uma resposta imunológica, se ela é imunogênica. Ok? Essa é a fase 2. Aí eu já amplio o número de pessoas conforme você vê aqui no esqueminha, nesse esqueminha que a gente está mostrando. E a última fase, na fase 3, quer dizer, na última fase antes da aprovação, que é a fase 3, a gente amplia bastante o número de pessoas, como você consegue visualizar aqui no infográfico. E aí eu quero ver o seguinte, a eficácia. Então, o estudo de fase 3, eu quero ver eficácia e segurança. Então, ela evita, das pessoas que eu vacinei, quantas pessoas vão ter a doença. Que é o que eles fizeram, por exemplo, com a Coronavac, por exemplo, eles testaram em pessoas, em profissionais de saúde e sabe que essas pessoas vão entrar em contato com a maior probabilidade com o vírus. Quantas dessas pessoas vão se infectar? Quantas dessas pessoas e caso se infectarem, vão ter a doença? Quantas vão ter doença grave após vacinada? Então, eu estou vendo a efetividade da droga, então a fase 3. Depois que a fase 3 passa, aí vem a fase 4, que é o registro da vacina na Anvisa, tá? Que aqui tem todo um processo e vocês estão acompanhando aí essa questão de toda essa questão de
de burocracia. Nem vou entrar nessa parte, nem vou entrar em crítica, tá? Eu quero só, a minha intenção realmente aqui é só explicar, e aí cada um de vocês, como professora, a gente explica e cada um de vocês tira suas próprias conclusões, tá bom? Bom, agora a gente entra nos tipos de vacina. Primeiro tipo de vacina que a gente está ouvindo falar super aqui, que é a Coronavac. A Coronavac é aquela que é produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Butantan aqui no Brasil. Ela é um vírus, é uma vacina de vírus inativado. Então, o que é um vírus inativado? Mal comparando, eu vou usar assim, colocar os dedos entre aspas, tá? É como se eu posso dizer que o vírus está morto. Por que a gente não usa? Por que então a gente usa o nome inativado em vez de morto? Porque vírus não o vírus não é partícula, não é vivo, não é considerado um ser vivo. Então a gente chama de, em vez de falar morto, inativado. Mas o sentido é o mesmo, tá? É como entre aspas, então o vírus está morto. Como é que eles produzem essa vacina? Então eu coloquei aqui vou voltar minha foto aqui para onde estava, para vocês conseguirem ver o esquema novamente. Então, como é que ele é feito? Eles pegam esse vírus, eles colocam esse vírus numa cultura de células. O vírus, ele não cresce em meio de cultura, tipo como o meio de cultura para bactéria. A gente precisa usar células mesmo. Porque ele só se multiplica, como a gente falou, se ele estiver infectando uma célula. Ele precisa de viver dentro de uma célula. Então, a gente cultiva esse vírus dentro de uma cultura de células, conforme... Opa, desculpa. Como está colocado aqui nesse esqueminha aqui. Aí, uma vez que ele se multiplicou, ele vai, então, ser inativado. A gente coloca substâncias químicas dentro dessa cultura e ele morre. Eu já vou responder essas perguntas sobre transplantados, sobre DM1, se pode tomar ou não. Primeiro eu quero explicar para vocês como funciona, tá? Então quem tá no Instagram, de novo, lá no YouTube eu tô mostrando esquemas. No YouTube é Mãe Pâncreas Cristine, ok? Bom, uma vez então que esse vírus está inativado, eles pegam esse vírus, purificam, né? Limpam e adicionam um pouco de hidróxido de alúmio, que é o adjuvante, ou seja, como o vírus está morto, eu preciso de colocar alguma coisa ali dentro que gere resposta inflamatória, porque toda infecção normal, toda infecção natural, digamos assim, tem inflamação. Então eu coloco o alúmen. Alúmen, só para vocês se lembrarem, quando a gente toma injeção, que a gente sente aquela sensação de peso, que parece que o braço está pesado. Então, isso é provocado pelo hidróxido de alúmio, tá? É a substância que gera inflamação. E pode dar dor local, pode dar mal-estar também, por conta desse processo inflamatório gerado pela própria substância, ok? Bom, então falando mais sobre só para vocês terem uma ideia, para quem aí tá com medo, vou tomar ou não, se tiver a vacina da Coronavac, eu tomo ou não tomo? Lembra que o vírus está morto. Que outras vacinas que você já tomou utilizando o mesmo jeito de fazer, ou seja, o mesmo tipo de confecção, que você já tomou essas vacinas? Você toma da influenza. Todo ano a gente toma a vacina da gripe, sem nem parar para pensar, tá? A gente toma esse vírus, esse mesmo estilo, vírus inativado. Vacina de tétano, vacina de hepatite A, vacina contra hepatite B, tudo vírus inativado. É o mesmo tipo de vacina. Essa vacina, como o vírus, quando ele entra no seu corpo, ele está morto, vocês acham que ele vai conseguir infectar qualquer célula? Não, não vai. Então, é uma vacina extremamente segura. Essa é uma super vantagem. Qual a desvantagem disso? É que como ela não infecta células, eu não estimulo linfócitos aqueles linfócitos que matam células infectadas. Mas
eu gero produção de anticorpos. Então, eu coloquei aqui, ativa a produção de anticorpos. Então, eu consigo estimular a produção de anticorpos neutralizantes, ou seja, anticorpos que bloqueiam a entrada do vírus, ok? E isso é ótimo, de uma maneira extremamente segura, tá? Efeitos adversos de todo do que tem sido observado, de todos os testes que tem sido feito. Dor local, como eu falei, e dor de cabeça, ok? Qual a faixa etária que pode receber essa vacina? Maiores de 18 anos. Aí todo mundo me faz essa pergunta. Meu filho tem DM1. Por que não? Porque, só para vocês terem uma ideia, eu até coloquei aqui, ó. Na China, começaram a entrar em fase 1 e 2, ou seja, lembra aquela fase que eu me expliquei agora há pouco, que é aquela fase de testar a dose, testar se gera resposta. Então, até a gente poder aplicar em criança, a gente vai ter que esperar esses estudos avançarem. Aí você pergunta, mas por que que não? Se o meu filho é DM, ele não é de risco? Não, porque criança, em geral, e mesmo sendo o YouTube, ele deu uma travada. Deixa eu ver. Esquece. A próxima, como é que está o andamento da vacina aqui da Coronavac? A gente já tem, se eu não me engano, 6 milhões no YouTube e elas estão esperando a liberação da Anvisa para começar. E a vacina que eu vou explicar agora, tá? Que é a vacina da Oxford AstraZeneca, que vai ser produzida aqui no país em parceria com a Fiocruz. Essa daí, o Brasil tá com uma parceria, vão chegar aqui no dia 15 de janeiro, tá? Então, aí nós temos aí esses dois tipos de vacina, que é o que eu vou falar hoje, né? Então, como é que funciona a vacina? Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo aqui, vou tirar aqui primeiro, esse e esse, e vou colocar aqui, esse primeiro, esse aqui é o vírus, tá? Então, como é que funciona essa vacina? Eles pegam o material genético do vírus. Então, lembra que esse é um vírus de RNA, tá? Então, ele pega uma sequência do vírus, uma sequência que produz essa partícula que se liga na célula. E aí, o que eles fazem? Eles pegam esse pedaço do gene e colocam dentro de outro vírus. No caso, o vírus da gripe, tá? É um adenovírus que a gente chama. Mas esse vírus, esse outro vírus, ele é um vírus que está enfraquecido. Então, esse vírus não consegue se multiplicar. Então, eles enfraquecem o vírus, esse vírus da gripe, esse adenovírus, enfraquecem esse vírus e colocam dentro dele um material genético, o RNAzinho do vírus, para produzir a proteína viral, ok? E aí, eles vão colocar esse vírus, então, na vacina, né? E vão injetar no corpo. Bom, esse vírus, como ele não consegue se multiplicar, né? Então, é um vírus fake, digamos assim. Ele é um vírus com o envoltório, a parte dele de um vírus de gripe, com um pedacinho dentro dele de um material genético que gera proteínas da spike, aquela proteína spike do SARS-CoV, que causa o Covid. Quando eu coloco esse vírus no organismo, aquela célula guardiã que eu falei lá no início, ela capta esse vírus fake, digamos assim, porque esse não é o vírus da Covid, ok? Ele é o vírus, na verdade, ele é um vírus, na verdade, que é um vírus de adenovírus, um vírus de gripe que foi enfraquecido com material genético lá dentro. E aí, a célula guardiã capta e ela começa a estimular a resposta imunológica. E aí, o que vai acontecer? Como esse vírus não está morto, ele está enfraquecido, eu acabo estimulando tanto linfócitos
T linfócitos, aqueles linfócitos que matam células infectadas, como eu gero também anticorpos, porque esse vírus fake, ele acaba estimulando a produção realmente de proteínas virais, mas de uma forma extremamente segura. Por quê? Porque esses vírus, eles estão muito enfraquecidos, tá? Eu vou repetir rapidamente para ver se ficou claro. Então, eu pego aqui, eu tenho aqui em cima o vírus. Ó, quem tá aqui no Instagram, vai lá pro YouTube. No YouTube eu tô mostrando esquemas, ok? Então, aqui eu tenho o vírus. Nesse vírus, essa viral aqui, o segmento que eu tô mostrando aqui, tô passando a minha ponteira aqui, multiplicando no nosso organismo, mas ele é uma lógica forte o suficiente para gerar, produzir as guardiãs, que são as células que vão mostrar esse vírus para os linfócitos, tá? De memória. Produzido em parceria com a Fiocruz. RNA, tá? Ele contém, é um vírus que vai ser utilizado, ele gera... Vixe, eles não estão... Vocês não estão ouvindo? Caramba. Não tá dando para acompanhar? Puxa, aí tá tenso, hein? Eu vou desconectar. Pronto, agora vê se voltou. Vê se voltou. Agora voltou no YouTube, né? O pessoal tá falando aqui que a conexão tá boa. Dá uma olhadinha aí agora. Eu vou voltar então nessa parte. Vou voltar nessa parte da criança que vocês falaram que não deu para escutar lá. Então vamos lá, vou falar de novo aí dessa parte das crianças. Tanto a da Coronavac quanto da Covid, quanto da AstraZeneca, da Oxford AstraZeneca, que está sendo comprado pelo governo da Índia, que vai chegar agora dia 15 de janeiro, essa vacina de vetor viral, ela também não foi testada em criança. Ou seja, nossos filhos não vão usar, realmente gera, mas não tem estudo ainda. Então a Anvisa não tem como liberar nada disso para criança, tá? Então por isso que nós não teremos ainda, provavelmente esse ano. O que eu imagino que vai acontecer? Que agora, como eu falei com vocês, começou o estudo em outubro da vacina da Coronavac. Da AstraZeneca, não sei dizer ainda se já tem estudo para criança, mas deve começar com certeza agora, esse ano. Imagino que ao final do ano nós possamos estar pensando já em vacinar nossas crianças, tá? É o que eu acho mais provável que vai acontecer do que na... Tá, de novo tá ruim no YouTube. Não, acho que agora voltou. Não contem com isso. Quem já teve a infecção pelo vírus, tudo indica que não tem uma memória imunológica boa o suficiente para gerar uma imunidade de longo prazo. Além disso, agora o vírus está tendo novas variações. A gente está ouvindo muito falar que tem uma nova variante, que tem uma nova variante. Gente, é normal. É normal. Todo vírus, todo vírus faz variação. Ainda mais vírus de RNA, que é o que mais sofre mutação. Tanto é verdade que todo ano a gente toma vacina de gripe. E essa vacina também vai ser uma vacina, vai ser uma vacina que nós iremos tomar todo ano, tá? Todo ano, porque esse vírus muta. Agora, primeiro passo é o vírus ficar mais eficiente. Vai ficando aqueles vírus que se propagam mais fácil e vai sendo eliminados os vírus que... A Fabiana está perguntando, na minha opinião, qual é a melhor vacina? Fabiana, a primeira que chegar é a melhor para mim. Primeiro porque
a minha faixa etária não vai ter acesso a essa vacina. É bem provável. Só vai ter acesso idosos, quem está trabalhando na área de frente, vai ter acesso às vacinas. Então, a pergunta que me foi feita é: qual é a melhor vacina? Sinceramente, a que chegar primeiro. A que chegar primeiro que me dê. Ah, mas eu vou virar jacaré. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essas vacinas são vacinas de vírus inativado ou vacina enfraquecida. Então, o nosso organismo vai eliminar esses vírus assim, ó, o sistema imunológico. Vai ser eliminado assim o vírus. Então, ele não vai modificar o seu material genético, tá? E mesmo a vacina da Pfizer, que não chegou no Brasil ainda, a vacina da Pfizer é a vacina de RNA, tá? Mesmo se introduzir o RNA, que não é o caso aqui, a vacina da Oxford, ele pega o RNA, um pedacinho só que produz a proteína do vírus, nem é o material genético todo do vírus. Mas mesmo se fosse da Pfizer, que não chegou ainda, que você pegasse o vírus de RNA e colocasse no nosso corpo, o organismo iria eliminar ele fácil. Esse material genético do vírus não incorporaria no meu material genético, porque o RNA não incorpora em DNA, tá? Não existe isso. Então, assim, quando as pessoas falam que vai virar jacaré ou qualquer coisa assim, é ignorância no sentido de realmente que não sabe fazer. Pode ter reação adversa? Sim, você pode ficar com dor no corpo, você pode ter dor de cabeça, pode. E se eu não tomar? Você também pode ficar com uma infecção pelo coronavírus. Agora, provavelmente, o adulto não, mas a criança e os idosos, sim, a gente pode acabar perdendo esses. YouTube parou de novo? Tá normal, né? Ótimo. Então, deixa eu continuar aqui. Tá quase. Último slide, hein? Bom, importante. Todo mundo tava com medo. Porque DM1, DM2. O que é pior? Os novos estudos estão mostrando que o paciente de risco não é o DM1. O paciente de risco é o DM2. Aí você fala, por que, Cristina? O DM1 também não dá hiperglicemia, da glicose alta, que aumenta o risco, mas o processo inflamatório do corpo. Então, todo mundo já careca de ouvir que o vírus promove um processo inflamatório gigante no corpo, etc, etc, etc. O problema é que o DM2, ele pode ter excesso de peso, ele tem um processo inflamatório no corpo além daquele provocado pela glicose alta. Então, ele vai ter, por exemplo, um acúmulo de ácido adiposo gera inflamação. Ele pode ter outros processos que geram alteração de inflamação e aí predispõe. Em geral, os estudos mostram que o DM1 não corre o mesmo risco que o DM2. Não corre, porque o DM2 ele está muito inflamado por si só. Agora, o que os estudos continuam dizendo é que a obesidade, tá, é um super fator de risco. Por quê? Porque a obesidade está relacionado com excesso de tecido adiposo, excesso de tecido adiposo está relacionado com processo inflamatório. E processo inflamatório está relacionado com asma, que se achava no início que era um fator de risco, hoje já se sabe que não. Por quê? Não se sabe exatamente por quê, mas um dos motivos poderia ser que quem tem asma frequente está sempre utilizando corticoide. E aí isso diminui o processo inflamatório no corpo, tá? São muitos estudos clínicos vendo ligação para testar, para perceber fator de risco. Outra coisa interessante, perda de olfato e paladar. Alguns estudos têm mostrado que a maior parte das pessoas que perdem olfato e paladar, elas não evoluem com caso grave. Sendo que o que a gente mais tinha medo era o quê? Perdeu o olfato, perdeu o paladar. Nossa, já era.
né? Já era. E para a gente terminar, vou dizer aqui para vocês que essa vacina tem que ser anual. Então, uma coisa é fato, pessoal. Se você tiver a oportunidade de se vacinar, vacine-se. Se você tem idosos em casa, parentes, estimulem. E se você tem criança com DM1, que a gente tem medo? Sim, claro que dá medo para todo mundo, mas o risco maior não é para ele. Então pode relaxar e não precisa de... Agora, mais que nunca, tá? Agora, mais que nunca, a gente precisa ter cuidado, porque o que nós estamos vendo é que agora a gente tem variantes novas, ou seja, essas variantes novas indicam pra gente que... Peraí. Tá sem dados aqui. Agora voltou na internet. Voltou no YouTube. O que tem se mostrado é que essas variantes, elas aumentam, como elas são uma evolução do vírus, então vai ficando aquelas partículas virais que se transmitem mais fácil, então a infecção tende a piorar. Então a gente vai ter períodos aí bem tensos. E olha, o número de casos está aumentando e ainda não é reflexo do ano novo, é reflexo do Natal. E a gente não sabe o quanto já tem de reflexo dessas variantes mais infecciosas, porque o país não está testando os tipos diferentes, mal está testando para quem tem. E a gente também está com dificuldade de testar se são essas partículas novas. Então, aí estão perguntando, as crianças vão ser vacinadas? Então, como eu estava explicando antes, a gente não vai ter vacina para criança esse ano, bem provável. Por quê? Porque as vacinas não foram... Eles estão começando a testar a dose, e se essa dose gera resposta imunológica. Provavelmente gera em criança, mas estão estudando qual é a dose que é mais segura para a criança. Então, não vai ter nada liberado para criança agora. Se começou a fazer esses testes agora em outubro, acho que até o final do ano sai, tá? Mas não dá para esperar até o final do ano. Então, mais do que nunca, tomem cuidado. Usem vacina, tá? Aqui a Fabiana falou que em Manaus já apareceu essa variante. Não, Fabiana, não foi só aí que já apareceu, não. Já tá no país todo, tá? Só que a gente não tem estudado tanto. Em Manaus tá tenso, nem oxigênio tem. E as DM1? A Daniele falou, também não? Criança não tem vacina agora. Mesmo tendo DM1 ou não vai ter vacina. Gostaria de convidar vocês para participarem da jornada Mãe Pâncreas, tá? Voltou, será? Então, eu queria convidar vocês para Pâncreas, que ela já está rolando. A primeira aula da jornada começa dia 27, mas a gente vai passando vários assuntos, vários temas que podem ser importantes. Então, glicêmico melhor. E sim, como desculpas a vocês com